E aí, galerinha, professor Paulo Gereba de História. Trabalhamos a primeira e a segunda parte sobre Revolução Industrial. E agora, vamos quente para a resolução de questões. Vem comigo! E aí, galera, então vamos lá, né? Vamos agora para a resolução. Entretanto, eu vou pedir um negócio para vocês. Olha, vocês estão olhando a questão, não estão? Não estão visualizando? Na verdade, o item, né? Interessante, porque o Enem chama de item, a UEMA chama de questão. Então, vocês estão visualizando as nossas atividades? Estão visualizando? Vamos fazer o seguinte, vão respondendo aí, enquanto a gente vai refletindo, enquanto a gente vai pensando, você vai lá, vai marcando a sua alternativa e depois vamos ver, né, como é que você foi. Tudo bem? Então, olha só. Primeira questão, todas elas envolvendo a aula de Revolução Industrial. Primeira questão, uma questão do Enem. Olha só, olha como é que eles vêm colocando. Lembre-se, o fragmento é importante, o comando é importante e também analisar os distratores. Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores, não diretamente envolvidos nos ataques, pareciam apoiá-los. Como se vê neste depoimento, ao The Times, deixa queimar. Pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora. Nós só queríamos algumas batatas, a um fogo ótimo para cozinhá-las. Antes de olharmos para o comando da questão, seria muito importante, o Enem ele tem esse perfil nas provas de história, dentro das ciências humanas. Existe esse perfil não só nas questões de história, nas questões de geografia, filosofia, sociologia, você vai ver. Seria muito importante você primeiro refletir o texto, o excerto, né? Eles gostam muito desse termo, excerto. Então, seria muito importante você refletir o texto. Mas vem cá, Gereba, esse excerto, ele está falando sobre o quê? Ora, se nós analisarmos, antes de olhar até mesmo para o comando da questão, se nós analisarmos o excerto, ele se refere à famosa política dos enclose, a política do cercamento dos campos. Uma política que o Estado inglês vinha realizando desde o final do século XVI e ao longo do século XVII. Uma política que ele veio literalmente cercando os campos e dessa forma expropriando, expulsando o campesinato, expulsando os camponeses para, no lugar deles, criar ovelhas, fazendo uma expropriação, uma expulsão para a criação de ovelhas. No século XVII, essa criação de ovelha iria atender a necessidade da produção manufatureira, século XVII, produção manual, produção manufatureira da Inglaterra, a produção têxtil, através da produção da lã. Daí a necessidade dos carneiros, daí a necessidade dessas ovelhas para a produção da lã, como uma forma de dar sustentabilidade a essa produção manufatureira. Entretanto, nós temos a expulsão, a expropriação de milhares de camponeses. Muitos deles, ao longo do século XVII, vão ser perseguidos por leis severas. O Estado, como uma forma de combater o ócio, porque esses camponeses vão ser expropriados, eles vão parar onde? Principalmente nas estradas e cidades inglesas. Eles vão parar nas estradas e nas cidades. Vão viver de mendicância, vadiagem. Observe que ao longo do século XVII, por conta dessa política de cercamento dos campos, o número de mendigos e vadios vai aumentar ao longo do século XVII na Inglaterra. Você terá um aumento significativo do número de mendigos e vadios. E aí, galerinha, o Estado inglês, ao longo do século XVII, o que ele faz? Ele vai criar uma legislação severa para combater esse ócio, para combater essa mendicância e essa miserabilidade
por parte desses camponeses expropriados, lá da política dos enclosses. Então, essa mendicância, essa vadiagem, vão ser duramente reprimidos pelo Estado. Nós temos casos de camponeses que vão ser presos. Alguns, inclusive, vão ser deportados, vão ser forçados a deixar a Inglaterra. O Estado vai agir. Entretanto, é preciso observar que essa política de cercamento dos campos, que liberou muita mão de obra, ela vai ser importante para, no século XVIII, de uma forma mais específica, a partir da segunda fase da Revolução Industrial, para que a Inglaterra tivesse uma mão de obra disponível e barato. Então, o cercamento liberou uma mão de obra disponível e barata que serviu para o pioneirismo inglês, ou seja, sendo um dos motivos, um dos fatores para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Ok, galerinha? Então, o fragmento, ele reflete sobre o cercamento dos campos. Vamos ver o comando da questão? Vamos lá? Para ver se você acertou? Olha só. A revolta, olha o comando. A revolta descrita no texto ocorreu na Terra no século XIX. Foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. O processo socioespacial, ou seja, social e o espaço, o social e o espacial, o geográfico, o social e o geográfico. Ora, o que o texto nos fala é o aspecto do cercamento, que atingiu a quem? A camponeses. Aonde? Qual foi o espaço? No campo. Ele está se referindo à expropriação das terras camponesas, das terras comunais. Dessa forma, galerinha, a resposta é a letra o quê? Letra B. Olha só, expropriação das terras comunais, letra B, porque a letra A, ela se refere, vamos ver os distratores. É importante você analisar os distratores. Olha só, o que diz a letra A? Restrição à propriedade privada? Não, não há uma restrição. Eles estão expropriando os trabalhadores das terras e não restringindo a propriedade a eles, mas expulsando eles da terra. Outra coisa, letra C, imposição da estatização, não há um processo. O Estado está cercando os campos, mas não está estatizando. Pelo contrário, ele está fazendo um processo até mesmo de privatização e não estatização desses campos. Ok? Redução da produção da monocultura, não há um processo de redução da monocultura. Até porque o que se tinha nesses campos é uma policultura e não um processo de monocultura. O sistema comunal é um sistema de policultura e não de monocultura. Letra E, proibição das atividades artesanais, pelo contrário. A expropriação desses camponeses é para a criação de carneiros ou ovelhas, ou seja, produzir lã. Para quê? Para atender essa demanda da produção manufatureira que vai estar em alta ao longo do século XVII na Inglaterra. Tudo bem, galerinha? Espero que todos tenham acertado a questão. Olha só, letra B, expropriação das terras comunais. Tudo bem. Vamos lá? Segunda questão. A mesma coisa, não esqueçam. Vão aí respondendo. Respondem enquanto eu vou fazendo os comentários. É muito importante você fazer esse movimento. Esse movimento é importante. Você responder primeiro. Enquanto nós vamos comentando aqui, tudo bem? Vamos lá. Mais uma vez, um fragmento. Mais uma questão do Enem. Mais uma questão do Enem e um outro fragmento. Olha só. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham a sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem do que o seu poder. Então, observem o fragmento, o excerto, como ele nos mostra que um dos grandes efeitos da industrialização, na primeira fase, desde a primeira fase, é a preocupação com o lucro. Essa foi uma das prioridades da classe empresarial burguesa na primeira fase da industrialização. Ela não apenas se preocupou em disciplinar o operário fabril, mas ela também se preocupa no que diz respeito ao lucro.
Ela está pensando muito no lucro. E pensando no lucro, o que acontece? Você tem um lastro de desigualdade social que vai atingir esse emergente operariado. O emergente operariado, Fabril, ele é atingido pelo lastro de desigualdade social, precárias condições de vida, precárias condições de trabalho. Ele não tem um amparo basicamente social, ele não tem um amparo, uma proteção trabalhista, as condições de vida deles são extremamente precárias. Então nós temos aí uma verdadeira barbárie, porque existe a preocupação com lucro, existe a preocupação, acima de tudo, com o quê? Com a estrutura lucrativa. Por isso que ele fala favelas, fumaça, ignorância lucrativa, e não se preocupou com essa questão, ok? Vamos lá, olha o comando da questão. Vem comigo. Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos, que não se pode negar, tanto prova que o fragmento fala de industrialização, fábricas, ocorridos no contexto da Revolução Francesa e as características das cidades industriais do início do século XIX. Cidades onde você vê um operário com precárias condições de vida e trabalho. Ok? Vamos ver aqui as opções que nós temos. Letra A, facilidade de se estabelecerem relações lucrativas. Pelo contrário, não há facilidades do estabelecimento de relação lucrativa. Entre o burguês e o operário, não. A burguesia, sim, mas o operariado, não. Letra B, o desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficácia do trabalho industrial. Eles não estão preocupados com isso, principalmente na primeira fase. Na verdade, se tem uma melhoria de vida da cidade e não uma melhoria de vida na cidade. A industrialização, ela promove uma urbanização, mas esta urbanização significa que melhora a vida da cidade e não na cidade, ok? Letra C, construção de núcleos urbanos integrados por meio de transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores. Pelo contrário, você ainda não tem, principalmente na primeira fase, na industrialização. Nós estamos no início da industrialização. Esses núcleos urbanos que vai interligar os bairros, certo? Operários, as fábricas, você ainda não tem essa realidade. A grandiosidade dos prédios, onde se localizavam as fábricas, a grandiosidade não, porque nós estamos no início do século XIX. Observe que ele coloca esse comando do tempo para você, começo do século XIX. Grandiosidade de prédios só no final do século XIX, só a partir da segunda fase da industrialização. Letra E, é a nossa alternativa. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. É a favela lucrativa, como ele coloca no fragmento. Letra E. Ok, galera? Vamos lá. Terceira questão. A Revolução Industrial, olha o fragmento, Enem. A Revolução Industrial ocorrida no final do século XVIII transformou as relações do homem com o trabalho. As máquinas mudaram as formas de trabalhar e as fábricas se concentraram em regiões próximas às matérias-primas e grandes portos, originando vastas concentrações humanas. Muitos dos operários vinham da área rural e cumpriam jornada de trabalho de 12 a 14 horas, na maioria das vezes em condições adversas, precárias. A legislação trabalhista, olha só, a legislação, os direitos trabalhistas surgiu muito lentamente ao longo do século XIX. E a diminuição da jornada de trabalho para 8 horas diária concretizou-se somente no começo do século XX. Olha só, o trabalhador ele precisou se mobilizar muito. Ele precisou se mobilizar muito para poder conseguir diminuir esse lastro, amenizar esse lastro de desigualdade social, de precariedade, de condições de trabalho e de vida deixados pela Revolução Industrial. Então ele precisou se mobilizar constantemente para poder diminuir essa jornada de trabalho, garantir um salário digno ou mais digno do que era pago, garantir férias remuneradas, um descanso semanal, a regulamentação do trabalho da mulher e do menor e uma série de outros direitos trabalhistas. Mas o processo da legislação foi lento. Observe que a jornada de trabalho reduzida só no começo do século XX. Então, esse operário ele vinha com uma jornada de trabalho de 12 a 14 horas desde o começo da Revolução Industrial, desde a segunda metade do século XVIII. Ok? Vamos olhar para o comando da questão?
Pode-se afirmar que as conquistas no início deste século, decorrente da legislação trabalhista, estão relacionadas com o quê? Essas conquistas estão relacionadas com o quê? Então vamos lá, vamos ver. Olha só a capacidade, olha só o que diz a letra C, a capacidade de mobilização dos trabalhadores em defesa dos seus interesses. Ou seja, ele precisou se mobilizar. A partir dessa mobilização, ele consegue essa legislação trabalhista. Porque a letra A diz, expansão do capitalismo, consolidação dos regimes monárquicos, não é a forma de governo que vai mudar as condições desse trabalhador, mas sim a sua mobilização. A expressiva diminuição da oferta de mão de obra, pelo contrário, a industrialização ela traz uma maior oferta de mão de obra. A letra D, o crescimento do Estado, ao mesmo tempo que diminui a representação operária nos parlamentos, pelo contrário, o que a gente observa aqui no cartismo, por exemplo, os operários, inclusive, vão lutar por uma participação política. Letra E, a vitória dos partidos comunistas, o comunismo, partidos comunistas vitoriosos, você só começa a ver a partir do século XX, ok? Então, letra C de casa. Quarta questão, olha só, o EMA. Olha só essa questão da UEMA. Questão da UEMA, galerinha. E muito próxima do que nós explicamos na primeira questão. Muito próxima. Olha só essa questão. Os carneiros, antes animais tão delicados, inofensivos, tornaram-se devoradores de homens. Frase bem objetiva da obra de Thomas More, Utopia. Os carneiros, animais tão delicados, tornam-se devoradores de homem. Ele se refere ao lastro de desemprego, ao lastro de desocupação e, a partir daí, o desemprego que vai ocorrer por conta da expropriação de camponeses. Camponeses foram expropriados a partir da política dos enclose, como nós comentamos na primeira questão, a partir da política de cercamento dos campos. Milhares de camponeses vão ser expropriados e essa expropriação ela acaba simplesmente gerando ociosidade, gerando o que nós chamamos do desemprego. Esses camponeses não têm mais como sobreviverem. Eles foram expropriados das terras comunais. Eles são expropriados. Então, o fragmento se refere ao cercamento dos campos. Vamos ver o comando da questão? A frase de Moros faz alusão a olha o que ele pergunta, o comando, a um dos principais fatores que antecedeu a Revolução Industrial, conhecido como o quê? Um dos fatores, inclusive, do pioneirismo inglês, para liberar a mão de obra disponível e barata para a industrialização no século XVIII na Inglaterra. Olha só, cercamento dos campos. Cercamento dos campos. Letra C. Doenças que provocaram a pelas condições de trabalho, isso é um resultado da industrialização. Isso é um efeito. Isso não é uma pré-condição. O surgimento da propriedade privada, muito antes da industrialização. O nascimento da classe operária, isso é um resultado e não uma pré-condição. A separação do capital e trabalho, outro resultado. Observe os distratores, eles botaram muitos resultados. Separação do capital e trabalho, nascimento da classe operária, olha só, são resultados. Mas o contexto é o cercamento. E o cercamento foi uma pré-condição para a industrialização. Quinta questão. A Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XVIII, gerou profundas transformações. Essa aqui da FGV. Transformações econômicas e sociais. Entre essas transformações, podemos apontar. Então, vamos direto. Letra A. Retração do mercado consumidor. Pelo contrário, o mercado se expande com a industrialização. Ele não se retrai. Letra B. Superação do conflito capital-trabalho. Tem até hoje. Conflito entre capital-trabalho, burguesia, operário, patrão e empregado, se observa até hoje. A dominação de todas as etapas da produção pelo trabalhador, o trabalhador não domina as etapas da produção, os meios de produção são dominados por quem? Pelos empresários industriais. A proliferação do trabalho doméstico, pelo contrário, o que se vê é o trabalho mecanizado, o trabalho da maquinofatura. Então, resposta letra E. A industrialização reduz os custos da produção, principalmente por conta do sistema tecnológico. Custos mais reduzidos por conta da tecnologia e amplia o mercado consumidor. Então, resposta letra E. Beleza, galerinha? Um grande abraço para todos. Beijos.